Olá, muito boa noite. O Fala Cabo Verde já está no ar. Sejam bem-vindos. Boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Especialistas reúnem para discutir tratamentos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com hemofilia. Municípios da Praia, São Filipe e São Vicente contemplados com a segunda fase do Programa Conjunto sobre Segurança Humana. Mais 43,9% das famílias em Cabo Verde enfrentaram escassez de água em 2024. Na ilha de São Nicolau estão a ser investigadas as causas do naufrágio do navio Nhô Padre Benjamin. Chamas consomem por completo uma residência na zona de Moinho, na cidade da Praia. A nível internacional, o presidente Donald Trump declarou que está aberto a uma negociação tarifária com a China. Notícias para ver agora no Fala Cabo Verde. Os municípios da Praia, São Filipe e de São Vicente vão beneficiar da segunda fase do programa conjunto entre o Governo e as Nações Unidas. Esse programa visa promover a sensibilização e a defesa da segurança humana. Patrícia de Souza destacou a importância de se investir na segurança humana num país de paz como Cabo Verde, que, segundo sublinhou, tem avançado muito em temas de desenvolvimento. Ressaltou de igual modo que é fundamental trabalhar de forma integrada e destacou o papel da sociedade civil na transformação social. Mas que a gente sabe que a questão da segurança é uma questão de base, é uma questão estruturante que tem que ser trabalhada continuamente. É um trabalho das Nações Unidas. A questão da segurança humana, a questão da qualidade de vida nas comunidades mais vulneráveis, é aí que a gente tem que estar. É uma questão fundamental e crítica para nós. Segundo a coordenadora, as instituições da sociedade civil têm um papel fundamental, uma vez que chegam onde o poder público muitas vezes não consegue, porque está no dia a dia da comunidade. Essa integração e intersetorialidade desse programa dá trabalho, não é uma coisa simples, mas quando funciona, funciona muito bem. Eu acho que esse foi um dos elementos de êxito, de sucesso da primeira fase, que fez com que nós conseguíssemos trazer a segunda fase. Por seu lado, o diretor nacional da Política Externa e Integração Regional, Carlos Cimento, em representação do ministro dos Negócios Estrangeiros, agradeceu a contribuição financeira do Fundo das Nações Unidas para a Segurança Humana no montante de $200 mil e demais parceiros. Este responsável reconheceu que a criminalidade nos grandes centros urbanos, aliada ao rendimento baixo das famílias e outras vulnerabilidades sociais, constituem ameaça, realçando, no entanto, um conjunto de medidas e políticas implementadas pelo governo com foco no empoderamento das pessoas. A hemofilia, uma doença genética rara que afeta a coagulação do sangue, foi tema de um fórum dedicado a promover o lema Zero Hemorragias. O encontro reuniu médicos, pacientes, bem como especialistas, para discutir os avanços no tratamento e os desafios enfrentados pelos pacientes. A hemofilia é uma condição genética e hereditária que interfere na coagulação do sangue, tornando a pessoa afetada mais propensa a sangramentos, como explica a hematologista. A hemofilia é uma doença genética bastante raro, em que tem um déficit de fatores de coagulação, fator 8 ou fator 9, então que predispõe doentes a sangramento. A doença ocorre maioritariamente em pessoas de sexo masculino porque está ligada ao cromossoma X. Então, como pessoas de sexo masculino têm só um cromossoma X, então o que está afetado está traduz na doença. Já mulheres portadoras. Então, é portadora de doença, esse que sofre sintomas, mas esse está pode transmitir doença para seu filho masculino.
De acordo com a médica, a chegada do novo medicamento em agosto do ano passado trouxe importantes benefícios para os pacientes. Antes não fazia só reposição do fator 8 ou fator 9, esse medicamento é só para hemofílico A, não para hemofilia B. Hemofilia B ainda não está continuando a pôr fatores, é só para quem tem hemofilia A. Então é um medicamento 100% comparticipado pelo Estado, porque é impossível pais compartilhar, porque é muito caro. Então, gosto com esse novo tratamento, mãe, o pai fica mais descansado com seus filhos, depois fazer exercício físico, coisa que era muito limitado antes. Por sua vez, os pais consideram que antes era necessário levar os filhos ao hospital até 3 vezes por semana. Com o uso do novo medicamento, o tratamento se tornou menos invasivo e com resultados mais eficazes. Antes de remédio, ele tinha sangramento, por exemplo, se eu acabei no hospital, se começa a sangrar de noite, ele sangra aqui mais. Então, ele pode estar gelo, pode tentar fazer algum improviso, até mais chique para não vir ao hospital. Mas depois que isso começa a fazer aquele tratamento ali, eu não tenho 9 meses, já não acaba banco de urgência, não acaba no hospital. Então, sempre faz só tratamento que é semanal e quinzenal, 15 dias, e não estava a casa. Então, e vira mesmo de paz, fica um bocadinho mais aliviado. Logo no início, era tão difícil de dar com aquele caso, ainda que começava a fazer aquela medicação. Sabe, também que medicação é tão caro e nunca tem possibilidade de comprar. Então, aquele é uma forma que se cria de bem ajudar com o nosso filho. O Dia Mundial da Hemofilia é comemorado em 17 de abril, em homenagem a Frank Znabel, que era hemofílico e fundou a Federação Mundial da Hemofilia. A Colmeia foi criada há 11 anos, uma associação de cariz social para apoiar crianças e jovens com deficiência. Mesmo com os desafios, Isabel Muniz aponta alguns ganhos obtidos durante esses anos. Foi em 2014 que a Associação Colmeia fincou suas raízes na realidade. Uma organização não governamental sem fins lucrativos, cujo objetivo principal é promover e criar condições para que as crianças e jovens com deficiência possam crescer cada vez mais integrados e engajados na sociedade cabo-verdiana. A 16 de abril de 2014, a associação tornou-se realidade no território nacional, através de uma publicação no Boletim Oficial. Para comemorar essa data, que é o seu aniversário, a Colmeia realizou diversas atividades para com as crianças que todos os dias lá frequentam. Isabel Muniz, presidente dessa associação, faz o seguinte balanço desses 11 anos. Um balanço positivo, tendo em conta que este trabalho tem repercutido na melhoria da qualidade de vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Hoje em dia nós temos crianças a frequentarem sala de aulas com alguns estímulos, tendo em conta que nós conseguimos constituir uma equipa de habilitação e reabilitação, que é uma área de saúde que é muito importante para a reabilitação. Nós conseguims, neste momento, ter crianças nas creches e acompanhado com alguns estímulos. Nós conseguimos ter as crianças em termos de inserção socioprofissional, que é um trabalho que nós estamos a fazer aqui com resultados. Muniz defende que os trabalhos feitos por essa associação têm dado fruto na sociedade. Os 11 anos se passaram e ainda há desafios a serem superados, conforme assegurou a presidente. Os desafios são muito grandes. A Colmeia tem cerca de quase 800 entre crianças, adolescentes e jovens e suas respectivas famílias. Isto não contamos com pai e mãe, porque se formos contar é 3 vezes 800 para dar resposta a esta. Quer dizer que nós temos o 12º aquém das respostas que nós estamos a prestar. Isto é um trabalho do Estado, a Colmeia deveria estar a complementar e a Colmeia está a executar. Então, neste momento, é necessário nós continuamos a contar com mais apoio, nomeadamente do Estado, não é? Para a continuidade dessa resposta, que é importante na vida de qualquer cidadão. A Associação Colmeia conta com o apoio do Estado e de outros parceiros privados para poder sustentar as suas despesas.
Para comemorar esses 11 anos, foi lançada a campanha Amigo da Colmeia, com o objetivo de arrecadar fundos para essa associação trabalhar e desenvolver as suas ações e dar as respostas. Na correria do dia a dia, poucos se lembram que a voz, essa ferramenta invisível, mas poderosa, também precisa de cuidado. A fonoaudióloga alertou para os perigos do uso incorreto da voz, ensina como preservar esse instrumento essencial da comunicação humana. Acordar cedo, tomar um gole de café, sair apressado para o trabalho e passar o dia inteiro falando, seja em salas de aula, em reuniões ou no telefone. Essa é a rotina de milhares de pessoas que usam a voz como principal instrumento de trabalho. Devemos beber água frequentemente, ter uma boa alimentação, ter atenção à respiração, dormir bem, fazer um repouso vocal, aquecer a voz antes de utilizá-la. Devemos evitar falar em lugares barulhentos, evitar pigarrear, que é o coçar a garganta, não gritar, não sussurrar, evitar roupas apertadas nas regiões do pescoço e do abdômen quando formos utilizar a nossa voz, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, cafeína, leite, chocolate antes do uso da voz. A voz é um espelho da nossa saúde e da nossa alma. Por isso, neste Dia Mundial, a especialista Telma Pereira aproveita a data para lançar um alerta. Cuidem da voz para não perder a vez, porque a nossa voz é a nossa identidade. Então, cuide da sua identidade vocal. As pessoas não estão a utilizar a voz de uma forma adequada, não fazem uma boa ingestão de água de forma frequente, não procuram os serviços adequados de otorrinolaringologia e principalmente de fonoaudiologia, para além de fazerem uma competição sonora em lugares barulhentos para se fazerem serem ouvidas. O silêncio forçado pela dor vocal é uma prisão para quem vive da fala. O mau uso da voz, segundo a fonoaudióloga Telma Pereira, acarreta ou desencadeia alguns problemas, dos quais a disfonia ou afonia, laringite e nódulos vocais. O Dia Mundial da Voz, um instrumento importante na comunicação, é comemorado a 16 de abril. Esta celebração tem por objetivo alertar para a importância da voz e dos cuidados necessários para a preservar. O Presidente da República considerou que o resgate dos 19 tripulantes e de um passageiro de um navio em São Nicolau demonstra solidariedade, união e resiliência que caracterizam o povo cabo-verdiano. Num comunicado da Presidência da República, José Maria Neves afirmou registrar com sentimento de alívio o resgate em segurança de todos os 19 tripulantes e um passageiro a bordo do navio Nho Padre Benjamin, que afundou ao largo da localidade da Preguiça, em São Nicolau. O chefe de Estado sublinhou ainda a satisfação pela pronta e eficaz atuação dos pescadores, moradores, bem como pelo empenho das autoridades locais que evitaram uma tragédia maior. Conforme pode ler-se na mesma missiva, no momento desafiante, os cabo-verdianos demonstraram mais uma vez os valores da solidariedade, união e resiliência que caracterizam o povo das ilhas. A sua ação rápida e coordenada foi decisiva para garantir que todos saíssem ilesos desta situação. Na terça-feira, o Ministério do Turismo e Transportes e o Ministério do Mar manifestaram solidariedade na sequência do naufrágio. Na nota, lê-se que é com alívio que receberam a informação de que todos os tripulantes foram resgatados com vida e se encontram bem graças à pronta resposta das entidades envolvidas no salvamento. No mesmo comunicado, o governo referiu que acompanha a situação e confia nas investigações que estão a ser conduzidas pelas autoridades competentes para apurar as causas do incidente que até ao momento permanecem desconhecidas.
E sobre este assunto, o Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos está a organizar uma missão à ilha de São Nicolau para investigar as causas do naufrágio do navio Nhô Padre Benjamin. O Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos anunciou a preparação de uma deslocação para São Nicolau com uma equipa de investigadores. Segundo o mesmo, essa equipa terá encontro com a tripulação da embarcação e a partir deste encontro será realizada uma entrevista. Também haverá recolha de testemunhos da tripulação e análise dos documentos de bordo. Acrescentou ainda que o relatório preliminar deve ser elaborado num prazo de aproximadamente 7 dias. O acesso à caixa negra das embarcações, o VDR Voyage Data Recorder, segundo a mesma fonte, é uma das formas que poderá completar a investigação e garantir um suporte técnico mais robusto. No entanto, assegurou que não se sabe se será possível recuperar esse equipamento das profundezas. O Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos apelou à serenidade e reforçou a necessidade de se aguardar pelas conclusões da investigação a fim de se esclarecerem as causas do acidente. O controlador de tráfego aéreo alerta para a necessidade de cuidados e mecanismos de suporte aos profissionais em São Vicente. Ainda o mesmo frisou que são cuidados e mecanismos de suporte não apenas disciplinares, mas também preventivos e humanos. Crisólito Oliveira reagiu a uma notícia publicada num jornal da praça sobre a suspensão de 2 controladoras de tráfego aéreo na Ilha do Sal após testes positivos a substâncias psicoativas. Ciente de que o assunto causou alarme compreensível na sociedade cabo-verdiana, o articulista considerou que a profissão se encontra exposta a níveis extremos de exigência numa atividade de alta complexidade e responsabilidade em que decisões rápidas podem significar a vida de centenas de pessoas. No entanto, Oliveira considerou urgente olhar para além do impacto imediato da notícia e questionar o que pode este episódio estar a revelar sobre as condições estruturais que operam os profissionais que garantem a segurança dos céus de Cabo Verde. A mesma fonte chama atenção para o facto de organismos internacionais estarem há anos a alertar para a necessidade de programas estruturados de gestão do estresse e apoio psicológico em serviços de navegação aérea. Conforme avançou, a segurança aérea começa com atenção a quem garante e que os profissionais que operam diariamente em turnos longos, muitas vezes sozinhos, lidando com falhas técnicas e pressão institucional, precisam de mais do que vigilância. Por fim, o controlador chama a atenção para que o episódio não seja tratado como um caso isolado ou simplesmente como uma falha individual, deve servir de alerta. O mesmo destaca que é preciso repensar as políticas e práticas em vigor no setor da aviação civil cabo-verdiana. Saímos agora para um curto intervalo e voltamos daqui a pouco com outras notícias do país. Acompanhe já a seguir. Incêndio destrói residência no bairro de Moinho, na cidade da Praia, e uma pessoa foi conduzida ao Hospital Universitário Agostinho Neto. Agentes prisionais admitidos no concurso pretendem partir para uma manifestação devido à demora da nomeação definitiva. Já estamos de volta.
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência na zona de Moinho, na cidade da Praia. A casa ficou completamente destruída e uma pessoa foi conduzida ao Hospital Central da Praia. De acordo com vizinhos, o fogo começou rapidamente e se alastrou em poucos minutos. Na casa estava um jovem de 24 anos que conseguiu sair a tempo com a ajuda de um irmão e vizinhos sem ferimentos. Ele estava dormindo quando foi acordado pelo um dos seus irmãos, que percebeu a fumaça. Estava ali, deixava minha sobrinha ali na casa, me falei irmão para jogar para morrer, mas ainda café. Então bem para jogar filho lá na frente, lá na casa ali na sogra, na cama que me deixaram minha filho lá dentro, falou me na van. Então bem canto que me acha a porta fechada. Bem manhã que outra porta ali que estava aberta, bem manhã estava a porta de sala, me tinha a chave enquanto com o também para mim. Então quando enquanto com o também entra aquela porta que entra. Já tem que meu momento levanta, regalado, sem camisa, foi aquele coisa. Foi meio que saber coisa. O fumo que você está sempre a janela, com o luz imanente. Eu acabo per tudo por pouco, não per o mundo nem subir para lá. Meu mundo para saber lá dentro, detalhe, não só. Por parte de casa, eu pego tudo, tem que ter tudo de teja que tem. Tem teja lá no fundo de sala, do quarto, e que é um moco. Os bombeiros levaram cerca de 30 minutos para chegar ao local, segundo os moradores. Ninguém ficou ferido, mas a casa foi considerada perda total e uma pessoa foi conduzida ao Hospital da Praia por inalação de fumaças. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. A principal suspeita é de que um curto-circuito na fiação elétrica tenha iniciado o fogo. Não estava ali na oficina para trás, né? Não é aquele fumo que sai. Ando aqui no meio, porta de frente, sai fechado, não entra para lá, mas nunca tinha como de pagar lume. Como a lume já estava no carro, que estava mesmo para entrar. Chama o bombeiro, que espera chegar o bombeiro, dura com ele. Às vezes, no momento, pode conseguir algumas coisas, mas pronto, às vezes também pode estar num outro lugar. Mas também, às vezes, trânsito também está intenso, também pode demorar para chegar ali. Foi simples, mas não está tudo junto, tenta apagar lume. Não sai de dentro, quando tem máscara nem nada, ele fica lá, tenta hoje, apaga o limite, base a água lá dentro para o ar, mas não consegue nada, isso é no hospital. A moradora está temporariamente sem teto e sem nenhum pertence, porque tudo foi engolido pelo fogo. Qualquer ajuda nesse momento faz toda a diferença para essa família que acabou de perder um trabalho da vida toda. Essa família precisa de ajuda. Seja solidário. Um caso que realmente carece de apoio de todos nós. Prisão preventiva para 2 homens que foram apanhados em flagrante delito com mais de 2 kg de cocaína. Os 2 estrangeiros de 39 e 42 anos foram detidos após desembarcarem de um voo proveniente da Guiné-Bissau. O Tribunal da Comarca da Praia decretou a prisão preventiva para 2 cidadãos estrangeiros de 39 e 42 anos, detidos no passado dia 13 de abril no aeroporto internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia, por tráfico de droga. Os 2 homens foram apanhados em flagrante delito com mais de 2 kg de cocaína após embarcarem de um voo proveniente da Guiné-Bissau. A detenção foi feita pela Polícia Judiciária através da secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada. Durante a inspeção, as autoridades encontraram quilogramas de cocaína nos corpos e nas bagagens dos suspeitos, grande parte da droga disfarçada em cápsulas. Os testes preliminares confirmaram tratar-se de cocaína de alta pureza. Além disso, a Polícia Judiciária apreendeu também 2.308 euros, cerca de 253 mil escudos cabo-verdianos e 2 telemóveis. Todo o material encontra-se agora sob investigação. Após o primeiro interrogatório judicial, realizado a 14 de abril, o Tribunal decidiu aplicar-lhes a prisão preventiva e os 2 indivíduos vão aguardar os próximos processos na cadeia central da Praia.
Ainda no setor da justiça, o Tribunal Constitucional encerrou 93 processos e proferiu 124 decisões no ano passado. Este órgão judicial transitou para 2025 com 96 processos, menos 15% do que no ano anterior. Números que falam alto. Em 2024, o Tribunal Constitucional virou a página da morosidade e escreveu um novo capítulo de eficiência. Foram 93 processos encerrados, 124 decisões proferidas e uma redução de 15% nas pendências, devolvendo um acervo de apenas 96 processos, um número considerado relevante num contexto de desafios como a realização das eleições autárquicas e a ausência temporária do juiz efetivo. A produtividade foi notável. Dos 189 processos movimentados no ano, 76 deram entrada em 2024 e 113 transitaram dos anos anteriores. Entre os tipos de processo, os recursos de amparo constitucional lideraram com 81 processos, seguidos pela fiscalização concreta da constitucionalidade, com 43 processos, e pelas reclamações, com 21 processos. O tribunal indicou ainda a tramitação célere de 17 processos relacionados com o contencioso eleitoral autárquico, todos concluídos de forma eficiente. No domínio da fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade, de 14 processos tramitados, foram proferidas 8 decisões e encerrados 7 processos, o maior número desde a criação do tribunal. O relatório divulgado pela instituição referente a 2024 apresenta um balanço globalmente positivo do ano transato. Mas nem só de bons números vive a justiça. O documento expõe a fragilidade estrutural do tribunal, que ainda funciona sem sede definitiva, com carência de pessoal e sem implementação do plano de carreiras, funções e remunerações. SIACSA anuncia que os agentes prisionais que estão à espera da nomeação vão partir para uma manifestação amanhã. Segundo Gilberto Lima, o Ministério tinha anunciado que a nomeação deveria sair esta quarta-feira, porém não aconteceu. O sindicato representativo dos agentes prisionais afirmou que após a demora na espera pela nomeação definitiva, estes agentes decidiram partir para uma manifestação. Mudaram a data da nomeação para 15 de abril. Até ainda não temos conhecimento de nada a este respeito. Por isso e para tanto, os agentes prisionais vão novamente manifestar esses atropelos e precariedade laboral, numa manifestação a ter lugar no dia 17 do corrente mês e poderá prolongar-se por mais dias. O sindicalista falou sobre a adesão voluntária dos agentes prisionais. Queria dizer que as informações passadas pelo Ministério da Justiça, na pessoa do Diretor-Geral de Serviços Prisionais e Reinserção Social, relativo à não adesão voluntária dos agentes prisionais, é redondamente falsa e desprovida de qualquer fundamentos ao imputar as responsabilidades ao SIACSA. E por que é falsa essa informação? Vejamos os fatos. Os agentes prisionais reuniram em assembleia sem a presença do SIACSA e decidiram em todas as ilhas a não adesão voluntária dos agentes prisionais, com exceção dos 28 agentes que optaram livremente a aderir à referida adesão voluntária. Posteriormente, informaram o SIACSA da decisão tomada e comunicou atempadamente o Ministério da Justiça. Gilberto Lima frisou que os agentes prisionais já passaram por várias dificuldades durante a formação e pós-formação.
Mais 43,9% das famílias em Cabo Verde enfrentaram escassez de água no ano de 2024. No mesmo ano, Elisandra, segundo os dados do INE, 52,3% das famílias das zonas rurais relataram insuficiência de água. Conforme os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, os agregados representados por mulheres foram os mais afetados, mostrando que 46,6% enfrentam falta de água, diferente a dos liderados por homens, que são 41%. De acordo com o relatório, o Conselho do Maio foi o maior, tendo 75%, seguida de São Lourenço dos Órgãos com 65,8% e Santa Cruz com 65,6%. Por outro lado, os concelhos de Trafalgar e São Nicolau com 10,9%, São Felipe 11,8% e Ribeira Brava 15,8%, apresentaram o menor número de famílias afetadas. A maioria dos agregados, 81,4%, segundo o Instituto Nacional de Estatística, possui tanque, reservatório ou bidão para armazenarem água, enquanto que apenas 10% possuem cisternas para captar água da chuva, sendo mais comuns em zonas rurais. Relativamente ao pagamento da água da rede pública, 89% das famílias com ligação à rede afirmam que a cobrança é feita por leitura no contador e 5% disseram não pagar pelo consumo. Em relação à frequência de fornecimento de água, apenas 28% dos agregados disseram ter recebido água diariamente no último mês referente ao ano em questão, enquanto que outros 27% relataram fornecimento de 2 a 3 vezes por semana. A Chá da Leite e Charco, duas comunidades isoladas do Concelho de Santa Catarina de Santiago, vão ganhar uma nova vida. É verdade, Elizabeth. O Governo, em parceria com a Câmara Municipal, lançou um projeto de valorização turística e ambiental que pretende dinamizar a economia local e também melhorar a qualidade de vida das populações. No ato de lançamento do projeto de valorização ambiental e turística da Chá de Leite e Charco, com um orçamento total superior a 43 milhões de escuros, o projeto será executado entre 2025 e 2026 e tem como objetivo principal tornar estas localidades mais atrativas para visitantes, ao mesmo tempo que promove a inclusão social e o desenvolvimento econômico das comunidades, conforme afirmou o Ministro do Turismo e Transportes. Entre as obras previstas estão a construção do miradouro Pilão de Nordeste, requalificação da trilha, escadaria de acesso a Águas Belas, bem como a reabilitação do tanque e da trilha Charco Labada Riba. Conforme disse José Luís Sá Nogueira, o plano vai além das infraestruturas. Prevê também ações de capacitação, educação ambiental, fomento de pequenos negócios e intervenções em habitações, com o intuito de dotar as famílias e as comunidades de melhores condições para receber turistas. A iniciativa conta com financiamento do Fundo do Turismo e do Fundo do Ambiente e insere-se numa estratégia nacional para dinamizar o turismo em zonas rurais e menos acessíveis. Para o presidente da Câmara, Armindo Freitas, trata-se de uma oportunidade única para estas comunidades e o mesmo assegura que todas as obras físicas arrancam dentro de um mês. O Fala Cabo Verde sai agora para mais um intervalo. Voltamos dentro de instantes. Destaque para a atualidade internacional. O presidente dos Estados Unidos da América declarou que está aberto a uma negociação tarifária com a China. No entanto, disse que Pequim precisa tomar a iniciativa da conversa. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt,
leu um comunicado do presidente Trump. A China precisa fazer um acordo conosco. Nós não precisamos fazer um acordo com eles. Não há diferença entre a China e qualquer outro país, exceto que eles são muito maiores. As tarifas recíprocas impostas por Donald Trump contra a China chegaram a 145%. O percentual foi anunciado depois de uma retaliação de Pequim que subiu para 125% as taxas cobradas de produtos importados dos Estados Unidos. Hoje, a China ordenou que as companhias aéreas do país não recebam mais entregas de jatos da empresa americana Boeing. As transportadoras também irão suspender as compras de equipamentos e peças de aeronaves de empresas americanas. Trump disse que a China está renegando um grande acordo com a Boeing. A Casa Branca informou que o presidente analisa mais de 15 propostas comerciais com diversos países e que cerca de 75 nações entraram em contato para negociar tarifas de importação. Os anúncios só serão feitos quando os acordos forem concretizados. Vários países chegam a acordo para tratado sobre pandemias que permitirá enfrentar futuras ameaças sanitárias globais. Uma notícia para ver no Giro pelo Mundo. Países de todo o mundo chegaram a acordo sobre um tratado relativo a pandemias que poderá ser formalmente aprovado no próximo mês, criando um novo manual para futuras crises sanitárias mundiais. O acordo surge 5 anos após a pandemia da Covid-19 ter abalado o mundo, matando mais de 7 milhões de pessoas e expondo uma grande divisão entre o Norte e o Sul no acesso a tratamentos médicos e vacinas. O tratado, que foi proposto pela primeira vez durante a pandemia da Covid-19, visa melhorar a preparação e a colaboração durante futuras crises sanitárias. Negociadores, grupos da sociedade civil e especialistas em saúde global afirmam que, embora o acordo tenha sido diluído ao longo do tempo, representa uma vitória histórica para a Organização Mundial da Saúde, numa altura em que o organismo de saúde global foi lançado no caos. Rússia ataca a cidade portuária ucraniana de Odessa, horas depois da visita do secretário-geral da NATO. Mark Rutte afirmou que o apoio da aliança à Ucrânia continua a ser inabalável. Pelo menos 3 civis ficaram feridos na sequência de ataques de drones russos à cidade portuária ucraniana de Odessa. O ataque provocou incêndios e causou danos consideráveis nas infraestruturas locais, entre os quais uma igreja e uma farmácia, informaram as autoridades regionais. A Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia lançou 97 drones durante a noite de terça-feira, dos quais 57 foram abatidos. Ao ataque de drones contra Odessa, seguiu-se o bombardeamento da cidade portuária de Kherson na manhã desta quarta-feira. O ataque provocou uma vítima mortal e pelo menos 3 feridos. Dezenas de milhares de sobreviventes do sismo no final de março em Myanmar estão a ser atingidos agora pelas fortes chuvas que estão a cair no centro do país, disseram organizações humanitárias. Cerca de 60 mil pessoas ainda estão a viver em tendas e abrigos improvisados, segundo as Nações Unidas. Isto 3 semanas após o terremoto de magnitude 7.7 na escala de Richter, que matou mais de 3.600 pessoas e causou grandes danos nas infraestruturas, nomeadamente residenciais e religiosas. As fortes chuvas que na noite de terça-feira atingiram as ruas e os acampamentos dentro e à volta de Mandalay, a segunda maior cidade daquele país, complicaram ainda mais as operações de resgate e limpeza dos locais afetados pelo terremoto, segundo a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.
Em Israel, os cientistas criaram um teste sanguíneo que permite detectar a doença de Parkinson numa fase mais inicial. Uma descoberta inovadora para ver agora. Um simples teste de sangue pode ajudar a identificar doentes em fases iniciais da doença de Parkinson, muito antes de começarem a apresentar sintomas. Um exame simples, não invasivo e económico é obra da Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel, que assegura que o novo teste consegue distinguir os doentes de Parkinson pré-sintomáticos das pessoas saudáveis com mais precisão do que os atuais meios de diagnóstico. Os resultados do trabalho foram publicados na revista Aging Nature. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa que afeta cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo. Surge quando o cérebro para de produzir a substância química dopamina em áreas que controlam o movimento e o equilíbrio do corpo. Não tem cura, causa tremores, rigidez, lentidão dos movimentos e compromete a cognição. A maioria dos doentes é diagnosticada com base nestes sintomas, altura em que já se degradaram mais de 60% dos neurónios que produzem dopamina. A perspectiva de um exame de sangue rápido e confiável para o Parkinson poderá aliviar o fardo de quem sofre com a doença. Pode não só ajudar os médicos a iniciar tratamentos numa fase mais inicial do diagnóstico, como também abrir novos caminhos para desenvolver e testar novas terapias que façam deste um mundo melhor. Em Portugal, país que acolhe muitos cabo-verdianos, já entrou em vigor a Via Verde para a imigração. O presidente da AIMA diz estar confiante nesta nova medida e desvaloriza a falta de consulados em países emissores. As empresas já podem pedir, a partir desta terça-feira, vistos para os trabalhadores imigrantes através da chamada Via Verde. As novas regras têm como objetivo acelerar a emissão de vistos. A questão aqui que se pretende com este acordo que foi firmado entre as partes é para construir uma plataforma comum e de diálogo, naturalmente de regulação da matéria migratória na sua componente económica, que é essa que de facto é a grande fonte de origem da migração. Ao aderir a este protocolo, as empresas vão ter de garantir um contrato de trabalho válido, dar a oportunidade de formação profissional e de aprendizagem da língua portuguesa e ainda garantir o acesso a alojamento adequado. Se tudo estiver de acordo com a lei, o visto de trabalho será aprovado no prazo máximo de 20 dias. Uma das críticas que é feita a este novo modelo está relacionada com a ausência de consulados em alguns países que enviam muitos migrantes para Portugal, como o Nepal ou o Bangladesh. A AIMA não se pode pronunciar sobre a questão da rede consular, não é? Agora, não há nenhum espaço vazio no sentido de cobertura diplomática, não é? Poderá não ter, digamos, residente, mas naturalmente há jurisdição que responde a essa matéria e a rede consular foi reforçada precisamente na sua componente humana para dar resposta a esses pedidos. Quanto aos prazos apertados, o dirigente da AIMA preferiu não comentar numa fase tão precoce. Quando diz que os prazos podem demorar, está a comparar com outras situações diferentes e esta está a começar de raiz, portanto não vamos comparar com as outras situações que tiveram 3 e 4 anos para serem resolvidas. Vamos ver a adesão à medida e, consequentemente, as entidades estarem sensibilizadas. A AIMA que cumprirá a sua parte, é para isso que de facto está preparada e estaremos para responder a esse desafio. Pedro Portugal Gaspar disse ainda que a AIMA vai continuar a reforçar os recursos humanos. Até final de junho está prevista a chegada de 49 assistentes técnicos. Pormenores dados na inauguração do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes na Associação Nepalesa NIALP, no Martim Muniz. O presidente da associação voltou a reforçar a necessidade de um consulado em países como o Nepal ou o Bangladesh. É muito importante porque quase 50 mil nepaleses vivem cá e viajar do Nepal para a Índia para ter o visto é muito complicado. Em Portugal existem 166 CLAIMs que servem para dar apoio logístico aos imigrantes em estreita colaboração com a AIMA. E com esta notícia colocamos assim o ponto final no Fala Cabo Verde. Boa noite. Boa noite, fique bem.